Meus amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Gostaríamos de meditar com vocês um texto da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos de 8 ao 10, que fala sobre a parábola da dracma perdida. Diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, meus amigos, é muito ruim quando nós perdemos algo e não conseguimos encontrar. E neste mundo, todos nós estamos sujeitos a sofrer perdas, de alguma coisa. Algumas perdas são significativas, outras nem tanto, mas todas trazem um sentimento de tristeza e inconformação. Neste texto que lemos, ele faz parte da seção dos perdidos e achados da Bíblia. E ele nos apresenta uma mulher que perdeu uma moeda e quais foram as técnicas utilizadas para encontrá-la. Com base nisso, queremos falar sobre o seguinte: precisamos encontrar aquilo que perdemos. Então, nós vemos nesse texto, em primeiro lugar, a percepção da perda. Então vem a pergunta: o que se perdeu? E o texto diz que ela perdeu uma dracma. A dracma correspondia ao valor de um dia de trabalho. Talvez muitos achem que era algo sem importância, mas é importante nós entendermos aquela cultura naquela época. Então aquela dracma poderia fazer parte da coleção de moedas do seu dote de casamento. E na Palestina, as mulheres usavam um enfeite de cabeça contendo as moedas do seu dote. Então, para ela, aquela moeda tinha não apenas um valor monetário, mas um valor sentimental. Então, de repente, ela percebe que faltava uma moeda em sua coleção. E ela estava muito atenta à sua coleção de moedas e, por isso, pôde perceber a falta de uma delas. Somente quando temos a percepção da perda é que temos a iniciativa da procura. Afinal, ninguém vai procurar algo que não perdeu. Então, o problema é que muitos perderam e ainda não se deram conta disso. Um exemplo disso aconteceu com Sansão, que quando ele foi para a casa de Dalila e Dalila mandou cortar o seu cabelo, e ele perdeu a força. E ele disse consigo mesmo: eu vou me levantar como das outras vezes, vou lutar contra os filisteus, vou vencê-los. Mas a Bíblia diz que ele não percebeu, não sabia que o Senhor havia se afastado dele, que ele estava fraco como outros homens. Então ele perdeu, mas não percebeu. E quando nós falamos em perda, geralmente pensamos assim, em prejuízos materiais que sofremos muitas vezes diante de um golpe, ou diante de uma catástrofe, alguma coisa que nos traz algum prejuízo. Mas há valores muito mais importantes, meus irmãos, que nós perdemos e às vezes nem nos damos conta disso. Há muitas pessoas que perderam a sua fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Outros perderam o seu amor, ou até o primeiro amor, como aconteceu na igreja em Éfeso, em que o Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Outros perderam o entusiasmo pela casa de Deus. Então, geralmente os novos convertidos, eles são muito entusiasmados, não perdem culto, mas o tempo vai passando e muitos vão ficando relaxados, não tem mais aquela alegria, aquele prazer
de ir à casa do Senhor, de dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos perderam a motivação de servir a Deus. E a palavra de Deus diz, servir ao Senhor com alegria. E muitos estão servindo a Deus, mas não é com alegria, né? Muitos perderam a alegria da salvação. Isso é terrível, né? Isso aconteceu com Davi, um homem de Deus, um grande compositor dos salmos, né? Um grande poeta de Israel, um homem que conquistou muitas vitórias para Israel. E ele diz no Salmo 51, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, ele perdeu algo muito importante. Não foi a salvação, não é claro, mas foi a alegria da salvação. Outros perderam o respeito, né? O respeito pela esposa, ou pelo marido, pelos filhos, né? Pelas pessoas. Outros perderam a vergonha. Outros perderam a sensibilidade, pois vivem na prática do pecado e não estão nem aí. Né? E nós estamos vendo isso acontecendo muito nas redes sociais, nas mídias, pessoas expondo o seu corpo, né? Ou se expondo ou falando coisas imorais, né? Perderam a vergonha. Outros perderam a sensibilidade, outros, né, estão aí vivendo no pecado, né, e não têm essa sensibilidade de se arrepender, porque o seu coração está encebado e a sua consciência cauterizada. E o salmista fala sobre isso no Salmo 119, versículo 70, de pessoas que o coração se tornou como de sebo. Ou seja, como a gente diz no popular, uma pessoa cara lisa, né? Que está vivendo no pecado e não está preocupado com isso. Né? Paulo fala também de pessoas que a consciência delas está cauterizada. E uma consciência cauterizada, meus irmãos, significa como uma ponta desgastada, né? Que não funciona, que não nos acusa quando fazemos algo de errado. Outros perderam a decência, pois não se importam de usar meios ilícitos para conseguir os seus objetivos. Né? Há muitas pessoas que a máxima delas é os fins justificam os meios, e para se dar bem na vida, elas não se importam, né, de mentir, roubar, de passar por cima do outro. Né? Então, desde que elas consigam o seu objetivo, isso é o que importa. Muitos perderam a compostura, pois vivem de forma desregrada, dominados por toda sorte de vícios. E até pessoas que têm formação cultural, pessoas que têm um alto poder aquisitivo, mas às vezes são dominadas por um vício, né? Não conseguem se controlar. Então, irmãos, por nós mesmos nós somos capazes de perceber as nossas perdas. O salmista faz uma pergunta, ele diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Geralmente somos hábeis para enxergar as faltas dos outros, ou as perdas dos outros, né? E somos cegos para enxergar as nossas próprias. Por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor para percebermos o que temos perdido. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você perdeu que precisa ser encontrado? Mas esse texto também nos ensina, meus irmãos, a diligência para encontrar o que se perdeu. E a pergunta é, o que fazer? Né? Então, ao perceber que perdera uma dracma, a mulher tomou algumas atitudes importantes. A primeira delas, diz o texto, que ela acendeu uma lâmpada. Então, naquela época, muitas casas não tinham janelas, e mesmo durante o dia eram escuras e precisavam de uma luz para poder enxergar. E a nossa lâmpada, ou a nossa luz, é a casa de Deus, é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é essa lâmpada, né, que vai iluminar os nossos olhos para nos fazer enxergar bem o que está à nossa volta. Porque, meus irmãos, ninguém consegue enxergar bem no escuro. Por melhor que seja a sua visão, você não consegue enxergar bem no escuro. Né? Então, a palavra é a luz de Deus que ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar
aquilo que perdemos. É por isso que nós precisamos ter o compromisso de ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Porque desta maneira nossos olhos serão iluminados e nós vamos enxergar as nossas faltas e aquilo que nós perdemos também. E a pergunta que eu faço é: você está lendo a Bíblia diariamente? Há muitos crentes que abandonaram a Bíblia, que a Bíblia está apenas como um enfeite na sua estante, não é? Ou guardada lá no lugar secreto, que ele só pega no dia de domingo, quando pega, não é? Então, essa pessoa dificilmente vai enxergar, né, as suas perdas, vai ter essa percepção. A segunda atitude que a mulher teve, que o texto diz, é que ela varreu a casa. Isso consiste em remover o lixo que estava dentro da sua casa, porque o lixo acumulado nos impede de enxergar aquilo que perdemos. Então, há muitas casas, meus irmãos, que estão cheias de lixo e por isso não se consegue enxergar aquilo que se perdeu. E é preciso remover o lixo do orgulho, o lixo da inveja, da maledicência, da discórdia, da fofoca, da mentira, da falsidade, do ressentimento, da malícia e de tantas outras coisas perversas, maléficas, que nos impedem de enxergar aquilo que perdemos. Mas outra atitude é que ela procurou diligentemente, ela teve determinação, ela disse, hoje eu só descanso quando eu encontrar a minha dracma. Então ela teve essa determinação, ela teve iniciativa, ela não ficou esperando a moeda aparecer por si só, mas ela fez o que estava ao seu alcance. Ela se esforçou, ela procurou com empenho, com garra, com dedicação, até encontrar. E a diligência é o contrário da indolência. Enquanto a diligência leva a pessoa a se esforçar, a se dedicar, a fazer a sua parte, a indolência é a preguiça, é aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem por si só. Então, se ela fosse uma mulher preguiçosa, meus irmãos, ela jamais teria encontrado a sua dracma. Então, ela não olhou para as dificuldades, mas acreditou nas possibilidades. Se ela ficasse dizendo, é muito difícil, está escuro, tem lixo, não sei o quê, inventando desculpas, não teria encontrado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não olhe para as dificuldades, mas acredite nas possibilidades. E por ter procurado com diligência, ela teve o seu esforço recompensado. Ela encontrou o que havia perdido. E eu quero dizer para você que se você procurar a sua dracma perdida com diligência, você também irá encontrá-la. Mas outra coisa importante que o texto nos mostra é a comemoração diante da recuperação. Ou seja, o que fazer por ter encontrado o que se perdeu. Então ela teve algumas atitudes importantes. O texto diz que ela chamou as amigas, os vizinhos, então ela tinha amizade com as pessoas, ela tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas, ela tinha amigas. E como é importante ter amigos com quem nós podemos compartilhar as nossas alegrias também. Eu conheci um cidadão que ele dizia assim, eu não tenho amigo, o meu amigo é Jesus Cristo. Claro, meus irmãos, que Jesus é o nosso melhor amigo. Não há ninguém no mundo que se compare a Jesus. Ele é um amigo de todas as horas. Ele é um amigo leal, fiel, sincero, verdadeiro. É o melhor amigo de fato. Mas além de Jesus Cristo, é importante nós termos outros amigos também. Pessoas com quem nós podemos compartilhar não só as alegrias, mas no momento de tristeza, nos momentos difíceis da nossa vida. Eu conheci outro cidadão que ele dizia assim, amigo é pai e mãe, porque certamente ele já sofreu muitas decepções com os amigos terrenos e agora para ele o amigo dele era só o seu pai e a sua mãe. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 24, que há amigo mais achegado do que um irmão, e que em todo tempo se faz um amigo e na angústia nasce o irmão. E aquela mulher expressou a sua alegria. Ela estava radiante por ter encontrado a sua dracma.
Então, ela comemorou aquela conquista. E eu quero dizer, comemore as conquistas, mesmo que sejam pequenas. Louve e agradeça ao Senhor pelas vitórias alcançadas. Fazendo isso, nós estamos imitando o exemplo do nosso Deus, que também comemora quando um pecador se arrepende. Né? A Bíblia diz que há júbilo, interessante, diante dos anjos de Deus. Não é diante de Deus, não é diante dos anjos de Deus, porque é Deus que se alegra, né, diante dos anjos quando um pecador se arrepende. E quando nós pensamos isso, né, geralmente imaginamos aquele pecador que está no vício, né, nas drogas, na prostituição, né, na criminalidade, mas esse pecador também pode ser que seja eu ou você. Todas as vezes que um pecador se arrepende dos seus pecados, que ele percebe que perdeu algo e se volta para Deus, né? Se humilha, confessa os seus pecados, há júbilo diante dos anjos de Deus, há júbilo no coração de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a pergunta é, você comemora a sua conquista? Diferentemente das outras parábolas, a parábola da ovelha perdida fala de um animal que estava perdido, né, longe de casa, ou longe do seu redil. Né? A parábola do filho pródigo fala do filho que estava perdido fora de casa. Mas esta parábola fala de algo que estava perdido dentro de casa. E aí eu queria que você pensasse nisso. Há muitos valores que estão perdidos, meus irmãos, dentro de casa. Há muitos que estão perdidos dentro da igreja. Há muitas pessoas que estão ali frequentando a igreja, mas estão perdidas, né? Então, que nós possamos aprender com o exemplo desta mulher, para que possamos perceber aquilo que perdemos, procurar com diligência e demonstrar alegria pelo encontro, por ter achado aquilo que nós perdemos. Que Deus nos abençoe para que estas palavras da parte de Deus permaneçam no nosso coração. Amém.